Boa tarde, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde para falar um pouco da palavra de Deus. E nessa tarde, Deus colocou uma palavra no meu coração, que foi no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, bem conhecido, que diz: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto que me chamou bastante atenção pelo fato que Ezequiel, ele foi um dos judeus levados cativo para a Babilônia, né? E o texto vai dizer que depois de alguns anos ele é chamado para ser profeta entre o povo hebreu. Aleluia. Ezequiel, ele virou profeta e ele profetizou do ano 592 a.C. a 570 a.C., né? O cativeiro da Babilônia foi um período histórico, foi um período em que durou cerca de 586 anos, e o povo de Judá foi levado para a Babilônia, e após a destruição de Jerusalém. Então, nesse meio tempo, Deus, além da sua palavra, chama Ezequiel, né, e leva Ezequiel para um vale. Um vale estava cheio de ossos. E ele disse assim: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus coloca o profeta Ezequiel em uma visão, e era para mostrar como estava o ânimo de Israel, o ânimo de Jerusalém após a destruição. Pois o povo de Israel, meus irmãos, o povo de Israel estava no exílio. Deus mandou Ezequiel para poder profetizar para aqueles ossos. E Deus disse: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Glória ao nome de Jesus. E Ezequiel, como era um profeta que já estava com sua vida no altar, ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse: então profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E o que é que eu estou querendo dizer nessa tarde para os irmãos? É que se Deus te colocou no meio do vale como profeta, se Deus te colocou no meio da dificuldade, saiba que Deus, ele te dá autoridade para mudar a situação em que tu está. Aleluia. Foi preciso Ezequiel ouvir a voz de Deus e profetizar em meio àquela situação que ele estava vivendo, para poder os ossos ele reviveu. E a Bíblia diz que foi cada osso voltando para o seu osso. Aleluia. A restauração nacional é ligada à terra, e a restauração espiritual é ligada à fé. Então Ezequiel teve fé. Ezequiel ouviu a palavra de Deus. Ezequiel deu ouvido à voz do Senhor, e o Senhor fez um reboliço naquele lugar. Veja que a situação para Ezequiel era difícil. Para qualquer ser humano era difícil. Mas Deus, pelos olhos da fé,
Deus viu pela fé que Ezequiel e pelo poder da palavra que Ezequiel tinha, Deus fez reviver aqueles ossos. Aleluia. Então nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, se está passando por alguma situação difícil, saiba e creia que Deus, Ele está no meio da situação. Deus, Ele está no meio do vale. Deus, Ele não desampara o seu povo. Então nessa tarde, profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua família, profetize sobre a tua tribulação, que Deus, Ele vai fazer uma coisa nova e que essa palavra fique gravada no teu coração.